Então vamos lá. Boa tarde a todos que estão aqui na sala, que chegaram para nessa nossa última aula do conteúdo de lentes, para encerrarmos. Bom, na aula passada, eu falei para vocês sobre a formação de imagens em lentes, que é basicamente o mesmo tipo de formação de imagens de espelhos. Lembrando que as lentes divergentes é o mesmo tipo de formação de imagem de espelhos convexos, então só tem um tipo de imagem. A imagem é sempre, sempre, sempre virtual. Lembrando que toda imagem virtual é direita, significa que você bota o projeto para cima, ele aparece para cima, ou você bota para baixo, ele aparece para baixo, e ela é menor. Sempre espelhos convexos e lentes divergentes só formam um tipo de imagem. A imagem vai ser sempre virtual, direito, menor, independente da posição que você coloca o objeto em relação ao espelho ou em relação à lente. Tá? Já as lentes convergentes, assim como os espelhos côncavos, você tem 5 tipos de imagens. Tá? Aí vai depender da posição do objeto até a lente ou da posição do objeto até o espelho. Mas, basicamente, os 5 tipos são do mesmo jeito. Por exemplo, se você bota o objeto em cima do foco, seja da lente ou seja do espelho côncavo, não tem imagem, porque os raios não se cruzam. Então, a gente fala que a imagem é imprópria. Se você bota, por exemplo, o objeto entre o foco e o centro óptico, no caso da lente, ou entre o foco e o vértice, se fosse um espelho, a imagem dele vai ser sempre maior, direita e virtual. Então, os 5 tipos de imagem de espelhos côncavos são iguaizinhos aos 5 tipos de imagem de lentes convergentes, tá? E o único tipo de imagem do espelho convexo é igualzinho ao único tipo de imagem de lente divergente. Isso aqui foi o que a gente tinha visto já também na aula passada. Bom, o que a gente não viu na aula passada são as equações. Para nossa sorte, digamos assim, as equações de lentes iniciais são as mesmas equações de espelhos. Então, a mesma equação de Gauss que você usa na lente, você também usa para espelhos. Então, a equação de Gauss, 1 sobre f, lembrando que f é a distância focal, é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Ah, beleza. Eu lembro que você falou para a gente na aula de espelhos que você não gosta muito de P e nem de P'. O que é o P? P é o que eu prefiro, e alguns livros também preferem, mas o de vocês não. O de vocês trazem a letra P mesmo. É a distância do objeto até o espelho. E P' é a distância da imagem até o espelho. Então, essa mesma fórmula, assim como eu falei para vocês lá em espelhos, ela pode ser 1 sobre F, 1 sobre DO, mais 1 sobre DI. Eu prefiro DO e DI do que P e P'. Ah, beleza. Então, por que no slide você não botou logo DO e DI? Porque o seu livro traz com P e P'. Então, eu quis trazer na mesma nomenclatura do livro, porque, obviamente, muitos de vocês estudam pelo livro. Então, para não chegar lá e falar, ixi, Beleza não falou nada de P e P', não. Então, o que é o P? É a mesma coisa do DO. É a distância do objeto até o espelho. E o que é o P'? É a mesma coisa de DI, que é a distância da imagem até o espelho. A equação do aumento linear também é a mesma para lentes e a mesma para espelhos. Então, o aumento linear, que é aquele número A que me diz quantas vezes o objeto ficou maior ou quantas vezes o objeto ficou menor, ele é a mesma equação também. I sobre O igual a menos P' sobre P. Beleza? Eu lembro que nessa você também não gostava muito de I e de O, né? Eu particularmente não gosto. O livro que vocês trazem. Eu prefiro, em vez de I, eu prefiro HI. Em vez de O, eu prefiro HO. Para dar ideia de altura, né? Então, o aumento linear, alguns livros também trazem assim, ó. HI sobre HO, a altura da imagem sobre a altura do objeto, é menos DI sobre DO. Essas duas equações são as mesmíssimas de espelhos. Não muda nada. Nadinha, nadinha, nadinha.
Tudo bem, gente? Estão conseguindo fazer associação? Professor, repete, minha live está travando, tem como repetir? Tem o sim, José. As mesmas equações de espelhos esféricos são as mesmas equações de lentes, a equação de Gauss e do aumento linear. Não muda nada. São as mesmíssimas equações. Agora, o livro de vocês traz P e P'. Eu não gosto muito de P e P'. Eu prefiro a nomenclatura DO e DI. DO para a distância do objeto até o espelho e DI para a distância da imagem até o espelho. Deu para entender, José? Tranquilo. Tiver dúvida, pergunta. É só questão de nomenclatura, tá, José? Mas se você usar P e P', não tem problema algum. É só porque, tipo, lembrar, né? O que é P, o que é P'? É mais complicado. DO, não. D, distância. O, objeto. DI, D, distância. I, imagem. É só para questão de lembrar mesmo, né? Mas, basicamente, é a mesma coisa. Você não vai mudar nada, porque você chama de P e P', ou DO e DI. O referencial de Gauss, então lembre-se, imagem invertida é negativa, então o aumento linear é negativo, imagem direita é positiva, então o aumento linear é positivo. Beleza? Me lembra que a imagem invertida, você bota o lápis para cima e na lente ele vai aparecer para baixo. Imagem direita, você bota para cima, ele aparece para cima, ou você bota para baixo, ele aparece para baixo, tá? Lembre-se disso, que também é o mesmo referencial que a gente usa em espelhos, tá? Toda imagem virtual, vamos lembrar que ela é direita, lembra dessa dica? E toda imagem real é invertida. Então, eu perguntei na aula passada, não sei se vocês lembram, né? Eu mostrei essas imagens aqui e eu perguntei qual desses 5 tipos de imagem de lentes convergentes é a que a gente usa, por exemplo, em um retroprojetor. Então, o que a gente usa no retroprojetor é o objeto entre o foco, que é esse pontinho F, e o ponto antiprincipal. Porque se você vai projetar, a imagem tem que ser real. Porque lembra que imagem real é aquela imagem que vai ser projetada e toda imagem real, ela é invertida. Então, aqui o objeto é maior, quer dizer, a imagem do objeto, né? A imagem é maior, real e invertida. Então, lembre-se, toda imagem real, que é aquela imagem que pode ser projetada, ela é sempre invertida. E toda imagem virtual, Belis, o que é uma imagem virtual? É uma imagem que não pode ser projetada. Ela é direita, tá? Lentes convergentes, o foco é positivo, assim como espelhos côncavos, espelho côncavo, você lembra que o foco também é positivo, e lentes divergentes, assim como espelhos convexos, o foco é negativo. Então, na hora das equações, né, de você fazer 1 sobre F igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Na hora das equações, esse F aqui, que é a distância focal, a questão não vai falar para você se a distância focal é positiva ou negativa. A Belisa, ela vai falar como? Ela simplesmente fala assim, olha, uma lente divergente de distância focal 0,25 metros. A lente é divergente, a questão falou que é 0,25 positivo, mas é você que tem que saber que se a lente é divergente, assim como espelhos convexos, você usa a distância focal negativa. Estou sendo claro, pessoal? Estão conseguindo fazer a associação entre os espelhos e as lentes? Vocês percebem que são bem parecidos, só que espelhos, a luz bate e é refletida. Lentes, a luz chega até ele e passa para o outro meio, que chama-se refração. Então, em espelhos, o fenômeno é o fenômeno da reflexão e em lentes, o fenômeno é o fenômeno da refração. Estou sendo claro? Bom, vocês já ouviram falar de uma coisa chamada de grau da lente? Alguns de vocês provavelmente já, porque usam óculos.
Geralmente é comum as pessoas perguntarem do tipo, Belis, qual é o seu grau? Qual é o grau da sua lente, Belis? Não, Thales, cai não. É só ter espelhos. Lembra que é só para terminar nosso conteúdo. Então, isso que a gente chama popularmente de grau da lente, em física, recebe o nome de vergência. Então, você fala assim, o meu grau é 1, o meu grau é 1,5, o meu grau é 2, o meu grau é 6. Poxa, o seu grau é alto. Em física, isso que a galera chama de grau no dia a dia, né? No popular, que a galera chama de grau. Em física, o nome disso é vergência. Então, para calcular a vergência de uma lente, é 1 sobre f. Então, por exemplo, se a vergência de uma lente, ou seja, o grau de uma lente, é 2, é porque a distância focal é 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Ou então, por exemplo, se eu falo, olha, calcule qual é a vergência, ou seja, qual é o grau de uma lente cuja distância focal é 4 centímetros. Aí você vai calcular 4 centímetros é 4 sobre 100, porque a gente tem que colocar em metros, que é o padrão mundial. Então, a vergência é 1 sobre o foco, que é 4 sobre 100. Então, vai ficar 100 dividido por 4, vai ficar 25. E qual é a unidade de medida, Belize? A unidade de medida é chamada de dioptria. Então, a gente fala, por exemplo, em vez de 2 graus, que é o que a galera fala no dia a dia, a gente não fala vergência de 2 graus. Até porque grau é para ângulo. A gente fala vergência de 2 dioptrias. Ah, minha lente tem um grau de 3,5. Então, a gente fala que a vergência da lente tem 3,5 de dioptria. Tá claro? Então, o que você chama no dia a dia de grau é o que a física chama de vergência. Então, para calcular o grau da lente, você calcula a vergência da lente, tá certo? Que é 1 sobre f. Lembrando que f é a distância focal. E vamos lembrar, né? Se a lente, ela é, ó, deixa eu voltar aqui para você, convergente, deixa eu apagar aqui. Se ela é convergente, você usa o F positivo. Se ela é divergente, você usa o F negativo. Então, se ele fala, por exemplo, calcule o grau de uma lente divergente, cuja distância focal é 0,2. Se a lente é divergente, é a distância focal um valor negativo. Então, para achar a vergência, que é 1 sobre f, vai ficar 1 sobre menos 0,2, que vai ficar menos 1 dividido por 2 sobre 10, que é a mesma coisa que 10 sobre 2, vai ficar menos 5. Então, a gente fala que a vergência é menos 5 dioptrias. Então, a vergência pode ser um valor positivo ou negativo, sem nenhum problema. E o que representa isso? Representa no dia a dia o que a galera chama de grau. Grau é para ângulo e Lineker, para temperatura, nem é grau, né? Porque temperatura, você lembra que é graus Celsius ou graus Fahrenheit. Se você botar só graus, inclusive para temperatura, está errado também. Então, grau, na verdade, é só para ângulo, né? E ainda assim, em ângulo, não é o padrão mundial, né? Quem lembra qual é a unidade de medida? Padrão mundial para ângulo, grau, é o que a gente usa no dia a dia. Mas o padrão de medida para ângulo não é o grau. Quem lembra qual é o padrão de medida para ângulo? É radianos, que é o rad. Então, para ângulos, você mede em rad, que significa radiano. Então, mesmo o ângulo, a unidade de medida não é graus, é radianos, né? O padrão mundial. Então, graus a gente não usa. Bom, Beliz, e como é que ele sabe a vergência de uma lente, né? Como é que o fabricante vai fazer a vergência da lente? Ou seja, eu chego lá, fiz meu exame, o médico diz, olha,
a sua lente tem que ter 5 graus, ou seja, a sua lente tem que ter 5 dioptrias de divergência, porque graus é a divergência, né? Como é que ele calcula, né, uma lente? Como é que eu pego essa lente e sei que ela tem 5 dioptrias, ou seja, 5 de grau, ou 4 dioptrias, e assim por diante? Eles usam essa equação, que é chamada de equação dos fabricantes de lente, ou equação de Rayleigh, que foi que desenvolveu ela. Então, para você achar a vergência de uma lente, você normalmente não usa 1 sobre F, porque 1 sobre F é quando a lente já está pronta. Mas quando você vai fazer a lente mesmo, você usa isso daqui, essa equação. NL, que é o N da lente, N, lembrando que é índice de refração. Beleza? Me lembra aí o que é índice de refração. Índice de refração é a velocidade da luz máxima, que é o valor de 3 vezes 10 à oitava, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz naquele meio. O índice de refração me diz o tanto que a velocidade da luz reduz dentro daquele meio. Então, é o índice da lente dividido pelo índice do meio. Geralmente, esse meio é o ar, né? Na vida real, geralmente você faz um óculos para usar onde o meio que a gente está submerso é o ar. Ah, beleza, mas se fosse, por exemplo, uma lente para usar em óculos de mergulho, aí seria diferente. Esse N não seria o do ar, esse N seria da água. Então, a fórmula fica N da lente sobre N do meio, menos 1, fecha parênteses. 1 sobre o primeiro raio, mais 1 sobre o segundo raio. Porque lembra que geralmente as lentes têm 2 raios, né? Tem um raio 1 e tem um raio 2. E aqui também tem a questão do referencial de Gauss. Se o raio for da parte convexa, é positivo. Se for de uma parte côncava, é negativo. Quem te diz se a parte vai ser côncava ou convexa não é a figura, pode ficar tranquilo. Tá? Quem te diz isso seria a questão. Então, a questão é falar, por exemplo, calcule a vergência de uma lente que tem um raio de 5 centímetros na parte convexa. Opa, parte convexa, então o raio eu vou usar positivo. E tem 7 centímetros na parte côncava. A parte côncava, então eu vou usar o raio negativo. Beleza? Mas eu lembro que tem aquelas lentes que você falou que ela é parte plana, parte convexa, ou parte plana e parte côncava. Tem. Quando a lente tiver uma parte dela plana, é como se o raio fosse infinito, tá? Uma reta é como se fosse uma circunferência de raio infinito. Isso é uma definição que vocês vão ver lá no futuro em matemática. Então, quando uma das partes da lente, deixa eu voltar aqui para vocês no slide de lentes, só para vocês lembrarem os tipos de lente. Aqui, ó. Quando a questão falar que uma das lentes tem uma parte plana e uma convexa, ou uma parte plana e uma parte côncava, a parte plana é como se fosse um raio infinito. E isso, beleza. Como é que eu vou fazer conta com infinito? É fácil. Porque se você pega o número 1 e divide por infinito, dá quanto? Quanto é o número 1 dividido por um raio, se esse raio for um número infinito? Quanto é 1 dividido por um valor muito, muito, muito grande, ao ponto de a gente chamar de infinito? Quanto é que estaria essa divisão na matemática? 1 dividido por um valor muito, muito, muito grande, ao ponto desse valor ser tão grande, de a gente chamar de infinito, essa divisão dá zero, né? Porque se eu pego 1 e divido por 2, dá 0,5. Se eu pego 1 e divido por 4, dá 0,25. Se eu pego 1 e divido por 10, dá 0,1. Quanto mais eu vou aumentando o número de baixo, menor é o resultado. Então, se o número de baixo for um raio tão grande que é infinito, então isso significa dizer que aquela divisão vai dar zero. Tá sim, já tá sim. Tá? Já coloquei lá. Deixa eu ver. Acho que eu coloquei hoje de manhã. E eu não sei se teve alguém que me perguntou também. Eu vou olhar. Eu acho que eu acabei botando na turma do primeiro ano. Mas eu boto na turma de vocês assim que acabar essa aula. Porque alguém me perguntou isso também, que tinha procurado lá e não tinha achado. Me mandou uma mensagem mais cedo. Eu acho que sem querer eu postei na turma do primeiro ano. Agora que eu lembrei que a pessoa pediu para verificar. Feliz?
Verifica aí, que você está dizendo que já postou, mas não está na minha turma. E eu tinha postado, mas eu posto assim que acabar, tá? Assim que acabar essa aula aqui, eu posto lá para vocês sem nenhum problema. Mas só lembrando que essa parte de lentes e refração não cai no simulado. Aqui é só para a gente acabar nosso conteúdo, tá bom? O simulado é só a parte de espelhos e a parte de óptica geométrica. Então, continuando, se esse raio for muito grande, fica 1 dividido por infinito, e 1 dividido por infinito é zero. Então, essa parte, ela vai sumir. Então, a fórmula fica só até o primeiro raio. Foi claro, gente, com essa questão, se uma face for plana? Se uma face for plana, é porque o raio dela é muito grande, é como se fosse uma curvatura de raio infinito, e 1 dividido por uma coisa muito grande, ou seja, infinito, vai dar zero. Estou sendo claro? Tranquilo, Min, tranquilo. Então, essa fórmula, gente, ela também, vocês podem encontrar nos livros, se fala assim, tem essa fórmula que é geral, e no livro tem assim, olha, se por acaso a lente tiver uma face plana, aí fica n da lente, n do meio, menos 1 vezes 1 sobre r, porque aí só vai ter um único raio. Não vai ter dois raios, porque uma face vai ser plana. E quando a face é plana, o raio é como se fosse infinito, e 1 dividido por infinito é zero, então essa parte desaparece. Tá? Só lembrando que vergência, que é esse V, é o que se chama de grau. Tá? Então, esse V, que é a vergência, se chama de grau. Mas em física, a gente chama de dioptria. Então, a vergência, a gente fala 0,5 dioptrias, 5 dioptrias, e assim por diante. Certo? Bom, para finalizar nosso assunto, falta falar agora apenas do olho humano. O olho humano tem diversas estruturas, tá? Vocês não são da área da saúde, tampouco eu, e na física a gente não cobra essas diversas estruturas do olho humano, tá certo? A gente não cobra essas diversas estruturas. Mas os problemas da visão decorrentes de algumas imperfeições que o olho possa ter se cobra nos Enems, principalmente miopia e hipermetropia. São os dois problemas de visão mais comuns na população, cobrados muito no Enem, nos vestibulares. Miopia é a dificuldade de você ver de longe. A gente vai ver por que isso acontece daqui a pouquinho no próximo slide. Hipermetropia é a dificuldade de você ler de perto. Já viu que seu pai, às vezes, quando está de perto, tem que botar um pouquinho mais distante para enxergar? Presbiopia, ou que ela também chama de vista cansada, é quando esse cristalino aqui, ó, ele não consegue, ele é meio gelatinoso, só que com o tempo, com a velhice, ele vai ficando mais rígido e ele perde a capacidade de poder se acomodar para visões para perto e para longe. Aí você tem o que ela chama de vista cansada. Astigmatismo, que também é um problema muito comum na população, é devido a imperfeições que tem na córnea do olho. Aí você não tem uma imagem nítida. A córnea não tem uma estrutura perfeitinha e a imagem dentro do olho não fica nítida. Mas presbiopia e astigmatismo não é muito cobrado. O que é mais cobrado mesmo é miopia e hipermetropia. Primeiro, bora entender como funciona um olho normal. O olho de uma pessoa que não tem nenhum problema de visão, ele tem uma lente, esse tipo de lente é uma lente convergente, né? Pode perceber que quando a luz passa por dentro dele, os raios se aproximam, e lembra que setinha para fora é lente convergente. Então, aqui está o objeto, a luz que é refletida, ou que o objeto emite, porque lembra que tem objeto luminoso e objeto iluminado, né? Então, se o objeto reflete luz ou emite luz, a luz vem até nosso olho, passa pela nossa lente do olho e chega na parte da retina, que é essa parte que fica aqui atrás, para a imagem ser levada pelos nervos ópticos até o cérebro humano, tá? A imagem, então, é real, invertida e menor.
Lembre que real é uma imagem que pode ser projetada, então ela foi projetada no fundo do seu olho, que é a parte da retina. Lembre-se que toda imagem real, ela é invertida. Isso é um olho de uma pessoa que não tem nenhum problema de visão. Então, uma pessoa que não tem nenhum problema de visão, a imagem dela se forma em cima da retina, que é essa parte do fundo do olho. Ó, deixa eu botar aqui no outro slide. Essa parte aqui, ó, no fundo do olho, é chamado de retina. Então, a pessoa que não tem problema de visão, a imagem se forma na retina. Uma pessoa que tem miopia, o que é que acontece? Bom, primeira coisa, uma pessoa que tem miopia, ela não enxerga bem de longe. Por quê? Porque o olho dessa pessoa é mais alongado do que o normal. Então, o olho de uma pessoa que não tem nenhum problema de visão, ele é mais redondinho. Um de uma pessoa que tem miopia, ele é mais alongado um pouco do que o normal. Então, essa pessoa não vai formar imagem na retina, ó. A imagem aqui, ó, imagem é formada quando os raios se cruzam, lembra disso, né? Então, o raio se cruzou, ó, antes da retina, ó, ele se cruzou aqui. Então, uma pessoa que tem miopia, os raios de luz se cruzam antes da retina. Por isso que a imagem, para ela, fica meio borrada, né? Meio ruim de enxergar, se for de longe. De perto, não tem esse problema. É só se for de longe. E como é que a gente pode corrigir esse problema de miopia? Você usa uma lente divergente. Por quê? Como o olho dela é mais alongado do que o normal e os raios estão se cruzando antes do que deveria, você bota uma lente para o raio, quando passar por essa primeira lente, se afastar um pouquinho, quando passar pela lente do seu olho, voltar a se aproximar, mas agora, como ele se afastou um pouquinho, ele se aproxima e se junta, formando agora a imagem em cima da retina. Então, vou repetir. Uma pessoa que tem miopia, o olho dela é mais alongado do que o normal, portanto, o olho dela forma imagens antes da retina. Então, o que a gente tem que fazer? Botar uma lente aqui, que quando a luz passar por essa lente primeira afasta um pouquinho os raios de luz, para quando passar pela lente do nosso olho e ele se junte agora não antes da retina, eles se juntem agora em cima da retina e façam uma imagem nítida para quem está enxergando agora. Alguma dúvida na miopia, pessoal? Então, miopia é a dificuldade das pessoas verem de longe. Tem uma piada muito comum que vocês vão ouvir, por exemplo, se vocês fizerem pré-vestibular ou assistir a aula de algum desses canais que dá dica para cursinho, que é a seguinte. Ele pergunta, gente, eu sou péssimo de contar piada, eu vou lembrar, peraí que acabei esquecendo. Vocês já viram pelas minhas outras piadas que eu sou péssimo, né? Mas tem uma piadinha para decolar que miopia, você usa lente divergente, muito fácil. Eu vou lembrar, daqui para o fim da aula eu lembro. Já a hipermetropia, a pessoa tem dificuldade de enxergar de perto. De longe, ela enxerga normal, mas de perto, os objetos não ficam nítidos para ela. Por quê? O olho dela, ele é mais curto do que o normal. Enquanto na miopia, o olho é mais longo do que o normal, na hipermetropia, o olho é mais curto do que o normal. Então, perceba que aqui está a retina, ó, onde eu estou botando setinha de vermelho aqui, ó, aqui está a retina. E os raios de luz ainda não se cruzaram quando chega na retina, ó. Eles estão um pouquinho afastados. Eles se cruzam como se fosse atrás da retina, né? Se eles pudessem continuar. Porque eles não continuam, né? Porque na retina não é um objeto transparente. É uma região opaca. Mas se eles pudessem se cruzar, eles se cruzariam atrás da retina. Então, para poder consertar esse defeito do olho humano, a gente usa uma lente convergente. Por quê? O raio de luz, quando passar por essa lente convergente, ele vai unir, e quando passar pela lente do seu olho, vai unir mais ainda, e ele vai se formar em cima da retina. Qual é, Thales? Você lembra? Eu lembro essa piada, eu lembrava, deu branco agora.
É isso mesmo, Thales, porque o míope não vai ao zoológico. Perfeito, Thales. É muito conhecida essa. Porque a pessoa que tem miopia não vai no zoológico. Uma pessoa que tem miopia não vai no zoológico porque ela usa lente divergente. Então você decora que miopia é lente divergente. Porque no zoológico você tem bicho, né? Então ela não vai no zoológico porque ela não enxerga nada. Então a pessoa míope não vê nada no zoológico, porque ela usa lente divergente. É isso mesmo, tá? Eu lembrava que a piada era alguma coisa assim, mas obviamente, como não sei contar piada, ficou sem graça. Mas eu lembrava que era alguma coisa nesse sentido mesmo. Então, a miopia, a pessoa não enxerga bem de longe. A hipermetropia, a pessoa não enxerga bem de perto. Na miopia, o olho é mais longo do que o normal. Na hipermetropia, o olho é mais curto do que o normal. Então, na miopia, a gente usa uma lente divergente para afastar os raios e eles poderem se cruzar em cima da retina. Já na hipermetropia, a gente usa a lente convergente para os raios poderem se aproximar e eles se cruzarem agora um pouquinho antes. Aí eles vão se cruzar agora em cima da retina. Nicolas perguntou uma coisa aqui, deixa eu ver. É tipo aquela lente vermelha para poder ver. Nossa, Nicolas, essa daí também foi péssima, tão ruim quanto a minha piada, né? Lente vermelha para ver melhor. E a verde é para ver de perto. Meu Deus do céu. Vocês estão ficando muito especialistas em piadas ruins. E vocês devem ficar especialistas em física e não em piadas ruins. Mas tudo bem. Então, gente, como eu falei para vocês, a aula hoje era mais curtinha, que era só para terminar nosso assunto de lentes, tá certo? Então, a gente encerra por aqui nosso assunto de lentes, tá certo? Quais são as dúvidas? Me digam aí.